para Boston, especificamente, para se especializar. Interessante que ao retornar, a gente vai analisar um pouco a história dele, e a gente fica uma coisa interessante, que quase que a nefrologia perdeu um dos seus mais competentes especialistas. Primeiro que, quando voltou, ele quase voltou para a sua região de nascimento, quando foi indicado como instrutor junto à Faculdade de Medicina de Botucatu e mais. Chegando a São Paulo, ele passou a trabalhar com um grupo de pesquisas clínicas, o grupo do professor Charles Cobras de Saraiva, e que nessa época ele estava um pouco longe da nefrologia. Felizmente, ainda no início dos anos 70, ele tornou-se nefrologista e passou a integrar a unidade do transplante renal do Hospital das Clínicas, onde exerceu com destaque diversas atividades. Em hospitais públicos, no caso o Hospital das Clínicas, no Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Moraes de Oliveira, além de que, onde eu conheci, já no meio dos anos 70, no Hospital 9 de Julho, logo após ele deixar exatamente essa instituição, o Hospital Oswaldo Cruz à época. E mais, posteriormente, depois dos anos, já no final dos anos 90, ele passa a exercer uma atividade em clínica privada, na clínica Nefron, onde ele foi um líder e foi um coordenador. Dentro da sua formação, o Dr. Vicente César Massola, ele mostrou-se já desde o início, acreditando no seu currículo os títulos de mestre e doutor, obtidos juntos à Universidade de São Paulo. Quando ainda não existia a pós-graduação da nefrologia, o Dr. Vicente César Massola obteve seu título de mestre em uma outra unidade na USP. Em 1980, integrou a primeira turma do curso de pós-graduação da FEMUSP em nefrologia, juntamente com doutores aqui presentes, Dr. Luiz Sérgio, um deles, Dr. Eutímia, Dr. Magaldi, e da qual eu tive o privilégio de participar. Essa é uma foto de 1980, quando o Dr. Vicente César Massola fazia parte e liderava a unidade de diálise da unidade de transplante renal do Hospital das Clínicas. Para aqueles mais antigos, reconhece aí uma série de colegas nossos aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, inclusive o nosso diretor clínico aqui à frente, um pouco mais jovem, né, Pedro? Na sua carreira vitoriosa, o professor Vicente César Massola, ele foi nos hospitais públicos, como o caso do Hospital das Clínicas, médico supervisor da unidade de diálise. E no Hospital do Servidor de Estado, ele chegou ao chefe de serviço. Além disso, na própria Faculdade de Medicina, ele durante muitos anos liderou e coordenou, foi professor da disciplina de métodos dialíticos do curso de pós-graduação em nefrologia, um curso que, sabidamente, era muito concorrido. Ainda nessa época, isso aqui é um outro slide antigo, quando o Dr. Vicente César Massola participava como chefe da unidade de diálise do transplante renal, nesse local, tá? E aqui também temos aí o Dr. Luiz Sérgio, o corpo clínico, o prazer de ter aqui a doutora Margarida, tá? E tinha um jovem residente aqui atrás que depois virou um pupilo do Dr. Vicente César Massola. Muito bem. O Dr. Vicente Massola, ao longo da sua carreira, tornou-se o maior especialista brasileiro em hemodiálise. Ele foi responsável maior pela Escola Brasileira de Hemodializadores, da qual participo com muita honra. Foi um professor incomparável dos aspectos biofísicos envolvidos com o método dialítico. Inclusive, era, digamos assim, conhecido pela dificuldade de entender as fórmulas, os exemplos com que ele passava para a gente. Isso era um desafio muito grande para nós mais jovens à época, tentar correr atrás dos raciocínios do professor Vicente. Sua maior vocação era para o ensino, e fazia com grande empenho e sucesso junto aos alunos, estagiários e quaisquer outros que por ele fosse solicitado. Estudioso, compulsivo e profundo conhecedor de fisiologia, encantava seus alunos, seus pupilos, que às vezes se assustavam, conforme eu disse, com as fórmulas e soluções próprias que iam surgindo com o desenvolvimento de suas aulas. Em toda a sua vida, teve o carinho também de seus pacientes no lugar onde trabalhou, quer nas instituições públicas, como também na atividade privada, na qual dirigiu clínicas e diárias com competência, carinho e muito respeito. Essa é uma foto
já no final no início dos anos 80, em que a unidade de diálise do Hospital de 9 de Julho, uma data festiva, que era o aniversário do Dr. Vicente, em que se reuniam os seus médicos, seus colegas de trabalho, e até a diretoria do hospital vinha soprar a velhinha de aniversário do Dr. Vicente. Na sua vida privada, além da sua atividade profissional, tinha uma intensa atividade afetiva familiar. Conforme testemunho de todos, extremamente dedicado à família, e nos deixou uma grande saudade para todos aqueles com que conheceu, com que conviveu. E para nós, da nefrologia, uma lacuna de difícil preenchimento na especialidade a que se dedicou. Algumas fotografias para apresentar esta família do professor Vicente. Isso aqui, uma gentileza de sua irmã, a doutora Heloísa, mostrando o professor Vicente durante um casamento de seu filho, de um dos seus filhos, Nora, a sua esposa, Dona Cleonice, e um outro filho. Aqui uma das últimas fotos da vida do Dr. Vicente César Mazola, junto com seus filhos, e a sua neta, sua primeira neta, Ana Carolina. Diz as más línguas que foi após uma vitória do Palmeiras, Dr. Pedro. Então te deixa mais contente também. Nessa última foto, também cedida pela doutora Heloísa, estão representadas algumas das grandes paixões que o Dr. Vicente passou para a gente. Primeiro, apresentaram sua esposa, a família. Segundo, uma foto cinematográfica, cinema era uma das paixões dele. E finalmente, uma foto tirada de Veneza. Uma outra paixão do Dr. Vicente era a viagem pelo mundo. Então ele é um profundo conhecedor, praticamente um turista médico emérito. Finalmente, gostaria de pronunciar algumas palavras. Primeiro, ao professor Pedro Renato Chocaí, digníssimo diretor clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em nome do qual eu gostaria de parabenizar pela oportuna, correta e muito justa homenagem àquele que foi o maior especialista da terapia dialítica no Brasil e responsável pela unidade de hemodiálise desse hospital por mais de 10 anos. E mais ainda, particularmente em nome de todos os nefrologistas brasileiros, o nosso muito obrigado ao próprio professor Vicente César Mazola pelo nosso aprendizado. Ele sem dúvida representou nosso mestre na terapia dialítica. Considero que foi o maior e ainda é o maior conhecedor da terapêutica hemodialítica no país, e foi nosso colega por mais de 30 anos. Obrigado. Eu pediria a Letícia que acompanhasse a CREO aqui, porque o Hospital Oswaldo Cruz está deixando com você e sua família, CREO, uma placa simples, mas que traduz o nosso sentimento pelo Mazola. Realmente é uma satisfação e com surpresa mesmo que eles disseram que era uma pequena homenagem, mas eu achei que foi uma grande homenagem ao meu marido Vicente, sem falsa modéstia. Eu acho que foi merecida. Eu agradeço a todos a presença e esta oportunidade de ver o trabalho de Vicente reconhecido por todos. E agradeço a todos e principalmente ao Dr. Pedro, que teve a iniciativa da homenagem. Eu não falo doutores porque eu os conheci mocinhos.
Obrigada a todos. Obrigada, professor Pedro, pelas palavras.